Lição 5, 2 de fevereiro de 2014. A travessia do Mar Vermelho. Subsídios audiovisual para professores da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2014. Uma jornada de fé. A formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Esta obra foi pensada para dar subsídios e auxiliar professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical de todo o Brasil. Espero que ela possa contribuir para que suas aulas sejam cada vez mais dinamizadas pelas didáticas e metodologias aqui aplicadas, lembrando sempre que ela não substitui a oração. Sigamos, portanto, o que disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 7, quando diz a respeito dos dons que segundo a graça nos é dado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A paz do Senhor. Antes de iniciarmos a videoaula de hoje, eu gostaria de fazer duas considerações. Primeiro, pedir desculpa aos irmãos e amigos que assistem e estão acompanhando essas videoaulas pelo atraso da publicação desta aula de hoje, já visto que eu passei por um problema na garganta devido a ter forçado demais a voz nesse final de semana e não pude fazer a gravação desse vídeo. Estou aqui me desculpando aos irmãos e ao mesmo tempo agradecendo a todos aqueles que têm acompanhado, visto que este é o terceiro vídeo lançado. O primeiro vídeo teve 80 visualizações no YouTube e graças a Deus, honra e glória ao nome do Senhor, o segundo vídeo já teve 354 visualizações. Eu agradeço a Deus primeiramente e a todos os irmãos que têm nos acompanhado. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é agradecer à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santo Amaro, no bairro Reginaldo, aqui em Barra do Turvo, que nos enviou essa fotografia aí pelo Facebook, pelo e-mail, a todos esses alunos que estão presentes a essa aula, a professora Ana Paula, que Deus abençoe aí esses jovens que estão aí com o intuito de aprender mais da Palavra de Deus. Você também que gostaria de ter o seu professor de escola dominical homenageado aqui nessas videoaulas, mande para nós a fotografia do seu professor ministrando a aula na escola dominical da sua igreja para o Facebook Enéas Alcântara ou no e-mail enéas_alcântara@hotmail.com. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, a videoaula de hoje vai trazer a lição de número 5 do dia 2 de fevereiro de 2014, um dia que antecede meu aniversário,
que é no dia 3. Bom, e o tema desta aula é a travessia do Mar Vermelho. Na aula de hoje nós vamos falar sobre curiosidades interessantíssimas dentro dessa história do povo hebreu e que vai nos trazer também lições importantes e práticas para a nossa vida espiritual. Essas experiências você poderá passar para os seus alunos na aula deste próximo domingo. Veja que o texto áureo da lição, ela traz o louvor de Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Todavia eu gostaria então de deixar isso para o segundo subtópico da lição. Quando nós olhamos para a travessia, esse tema, a travessia do Mar Vermelho, primeiro eu gostaria que você, professor, se já fez isso, voltasse novamente a falar aos seus alunos sobre a importância dessa travessia para o povo hebreu e também mostrar para eles como foi que o povo hebreu entrou no Egito. Eu acho que isso é importante porque se eles saíram do Egito, obviamente que eles tiveram de entrar. Quando foi essa entrada? Quando se deu? De que forma se deu essa entrada? Lógico que nós sabemos que foi através de José, quando ele se torna aos 30 anos governador do Egito, e ele pede para Faraó para trazer os seus pais para a terra do Egito. Haja visto que a terra de Canaã, a terra onde seus pais habitavam, Padã Arã, estava passando por uma tremenda fome. Veja que quando ele chama os seus pais, seus irmãos, seus pais para a terra do Egito, seus pais e os seus irmãos eram pastores de ovelhas. E esta profissão, pastor de ovelha, era para os hebreus, para os egípcios, melhor dizendo, abominação. Eles tinham aversão a pastores de ovelhas. Pastores de ovelhas eram preconceituados pelos povos egípcios. Veja que José, de forma inteligentemente, usa isso no capítulo 46 de Gênesis, no versículo 33 e no versículo 34, para instruir os seus irmãos de que forma eles se apresentariam para Faraó. Dizendo José, olha, quando vocês chegarem diante de Faraó, digam que vocês são pastores de ovelhas, desde a infância, de que os nossos pais também eram pastores de ovelhas. Desta forma, José entendia que Faraó deixaria que o povo hebreu vivesse de forma separada ali dentro do Egito. Olha que coisa tremenda. José vai para o Egito e agora escolhe a terra de Gósen, e quando ele apresenta-se diante de Faraó, levando 5 de seus irmãos, ele, instruídos já que estavam esses irmãos, quando o Faraó vai perguntando qual era a sua ocupação e suas ocupações, eles vão logo dizendo, nós éramos pastores de ovelhas, permita-nos, Faraó, viver na terra de Gósen. Faraó, quem sabe, ali pensou, é óbvio que eu os deixarei viver numa terra separada, já visto que o povo egípcio com certeza não quereria que aquele povo estivesse misturado com eles por serem pastores de ovelhas. E assim aconteceu, o povo hebreu se constitui ali família dentro da terra do Egito, na terra de Gósen, no melhor da terra, vivendo, embora estando dentro do Egito, de forma separada. Isso é maravilhoso. José, então, aos 30 anos, começa a governar e ele vai, isso eu disse na última aula, uma informação importantíssima, ele morre aos 110 anos. E ele fica de 30 anos, dos seus 30 anos até 110 anos, sendo governador do Egito. Nessa época, eu gosto de dizer que o povo hebreu, ele não sofreu no Egito porque tinha José como governador. E só assim, após a morte de José, é que nós vemos o povo começando a ser escravo de Faraó. Porque se levanta um Faraó que não conhecia José. Então nós teríamos que aí tirar desse 430 anos que o povo hebreu ficou no Egito, 80 anos, que foi o período entre os 30 anos de José até a sua morte aos 110 anos. E aí nós teríamos aí um período de 350 anos, que foi o tempo que o povo hebreu sofreu ali dentro do Egito. O comentarista na introdução,
ele já levanta essa situação dos 430 anos que o povo sofreu. 430 anos esses que, como eu disse, nós teríamos aí que, na contagem certa, tirar os 80 anos que José ainda era governador do Egito. Veja que nós vamos falar hoje sobre 3 tópicos. O primeiro, a travessia do mar. O segundo, o cântico de Moisés. O terceiro, a proteção e o cuidado de Deus com o seu povo. Dentro do primeiro tópico, a travessia do Mar Vermelho, nós vemos que o comentarista, já na introdução, ele levanta que você pode imaginar a alegria do povo hebreu quando se deu, a sua saída do Egito. Esses são os assuntos que nós vamos abordar na lição. O dia importante para o povo hebreu chegou, o dia do êxodo, o dia da saída deles ali daquela terra. E no primeiro tópico, aí sim, a travessia do mar, o primeiro subtítulo é a saída do Egito. Como se deu essa saída? Atravessando o Mar Vermelho. Sim, vamos lá então. Por que o Mar Vermelho tem este nome? São curiosidades que você, professor, poderia passar para os seus alunos. Existem 2 hipóteses para este nome, já visto que não era a cor do mar que originou-se esse nome Mar Vermelho. Até porque o mar era de cores azuladas. Mas as 2 hipóteses então seriam: a primeira, essa informação foi tirada, tem como fonte o site da Wikipedia, que ele levanta a primeira possibilidade para este nome. As montanhas ricas de minerais que cercavam a costa arábica, apelidadas de montanhas de rubi, daí o nome, vermelho, rubi vermelho, Mar Vermelho. A segunda, que é a mais aceita das possibilidades do porquê do nome Mar Vermelho, seria as bactérias, tem um nome um pouco difícil, Trichodesmium erythraeum, que quando elas estavam presentes na superfície das águas, durante a sua proliferação, elas deixam no mar uma mancha vermelha, e daí então se origina o nome mais aceito para o Mar Vermelho, conhecido na Bíblia como, as escrituras sagradas, Yam Suf, que seriam, ou Yam Suf, seriam significado de mar de juncos, ou o Mar Vermelho como conhecemos. Dentro dessa saída do Egito, na travessia do Mar Vermelho, o comentarista coloca que é importante lembrar que a Bíblia ela não precisa de ciência para ser comprovada, e nem tampouco da nossa fé, ou nem tampouco a nossa fé está firmada em coisas que podemos palpar ou coisas que podemos ver. Alguém consegue, por exemplo, explicar fogo e gelo descendo do céu ao mesmo tempo, como aconteceu nas 10 pragas? São coisas desta natureza que nos mostram que nós precisamos acreditar pela nossa fé e provas, inclusive, que essas coisas se deram. Já viu que a mídia ela não prolifera essa informação, mas nós vemos que no ano de 2000, o jornal Discovery Time, ele publicou no mês de março as descobertas de um arqueólogo chamado Ronald White. Ronald, ele é um arqueólogo muito contestado, porém, os achados dele trouxe uma informação importante e clara para nós termos como base que os fatos acontecidos na travessia do Mar Vermelho foram verídicos, foram ações realmente acontecidas. Como eu disse, obviamente que a nossa fé não precisa dessas informações para nós acreditarmos no texto sagrado, porém nós temos provas arqueológicas que demonstram que a travessia do Mar Vermelho aconteceu de fato. Por exemplo, dentre os seus achados, ou os seus vários artefatos encontrados ali no Mar Vermelho, ele encontrou 3 rodas das carruagens do Egito, bem também como ossos humanos que demonstram que pessoas morreram ali naquela época. Nós vamos falar dessas descobertas arqueológicas mais para frente também. Olha que tremendo.
eles saem do Egito, entram no Egito aproximadamente 70 pessoas da família de Jacó, e agora eles saem do Egito, a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 12, cerca de 600 mil homens, não contando os meninos, como a Bíblia diz, e também não as mulheres, porque eles não as contavam na época. Estudiosos então dizem e levantam que cerca de 2 a 3 milhões de hebreus saíram dali da terra do Egito. Deus fez prosperar o seu povo ali naquela terra. A caminhada deles, se nós formos olhar o local mais apropriado ou mais afirmado da travessia do Mar Vermelho, nós vemos que a distância de uma margem egípcia até a parte da Arábia Saudita hoje, onde eles atravessaram o mar, eram cerca de 18 quilômetros de uma costa a outra. Esses 18 quilômetros, pelos levantamentos arqueológicos de Ronald White, ele levanta que, mergulhando, ele descobriu que há um espaço de terra de 900 metros de largura, por esses 18 quilômetros de espessura, que é uma terra um pouco levantada, né, no meio do mar, mostrando que ali tem um caminho quando se deu ali, quando Deus abre, né, o Mar Vermelho. Veja que, feito 18 quilômetros de uma costa a outra, por aquela planície, né, ali aberta no meio do mar, um ser humano ele levaria 3 horas para atravessar de uma costa a outra. Contanto que o povo eram numerosos, muito numerosos, de 2 a 3 milhões de pessoas, e ainda situando-se aí que eles estavam levando todos os seus animais e ainda mais cargas do Egito, eles deveriam de ter aproximadamente ali levado 6 horas para atravessar de uma costa a outra. O local mais provável da travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho foi descoberto pelo Ronald White em 1978, quando ele visita a praia de Nueva, que fica do lado egípcio, e ele encontrou ali um monumento, uma coluna fenícia, com algumas inscrições já deterioradas pelo tempo, que não deu-se para ler. Todavia, quando ele atravessa o mar, que ele vai para o lado arábico, ele encontra uma coluna idêntica, e ali ele percebe algumas inscrições escritas em letras fenícias, que era o hebreu arcaico, né, da época, e nessas inscrições ele percebe algumas palavras legíveis, como Mizraim, que é Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, outra palavra, Moisés e Yavim, que é o nosso Deus. Esse monumento foi construído por Salomão para contestar um memorial, né, da travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel. Os israelitas não saíram do Egito também de mãos vazias, como o comentarista coloca em Êxodo 12, 33. A Bíblia diz que os egípcios começam a apressar a saída do povo, temendo que mais pragas viessem sobre eles. E aí então, aproveitando-se disso e instruído por Deus, Moisés pede para que os hebreus vá até os seus vizinhos egípcios e pedem para eles joias ou vasos de pratas, joias de ouro e vestidos. E a Bíblia diz que tudo que o povo hebreu pedia, o povo egípcio concedia. Tamanho era o temor pelo Deus de Israel que estava agindo ali em favor de seu povo. Então tudo que eles pediam, o povo lhe dava. Eles levavam muito ouro, levavam muitas pratas, levavam muitos vestidos, além de todos os seus animais. Como Moisés disse, nenhuma unha ficou no Egito. Você comprova esta riqueza quando Arão, lá na frente, né, vai construir um bezerro de ouro, né? Mas vamos voltar aqui, porque esse assunto ele fica mais para outra lição. A rota escolhida pelo Senhor, o comentarista coloca que foi uma rota mais longa. Se você observar no quadro ou no mapa bíblico, ou melhor, no mapa da rota mais provável do êxodo de Israel,
você vai perceber que Deus ele escolhe o caminho mais longo. Por que isso? Nós vemos que ao invés de eles irem pela terra dos filisteus, que é este indicado pelas setas vermelhas acima, Deus manda eles pela terra de Sucote até Mara, Elim, e aí você vai acompanhando nessas retas pretas. Veja que o caminho mais longo escolhido por Deus para o povo foi porque Deus, conhecendo o coração do povo do povo hebreu, e sabendo que se eles vissem a guerra dos filisteus, eles voltariam para trás, Deus escolhe o caminho mais longo, evitando um confronto com os filisteus. Mas neste caminho mais longo, o importante nós percebemos é que era o caminho que Deus havia traçado para o seu povo. Ou seja, ainda que o caminho seja o mais longo, é neste caminho mais longo que Deus tinha os mistérios reservados para o povo de Israel. Essa rota é a rota mais provável para o êxodo do povo de Israel. Vamos ao segundo tópico, ao segundo subtítulo, que é a perseguição de Faraó. Veja que dentro desse ponto, a perseguição do povo de Faraó, nós vimos que a Bíblia, o comentarista nos apresenta que Faraó tomou todo o seu exército e saiu em perseguição ao povo de Deus. E esse exército era em números de 600 carros. Você considerar que em cima de cada carro do povo egípcio tinham 2 homens, um que era o condutor e o outro que era o guerreiro. Nós vamos ver aí que se eram 600 carros, nós teríamos aí cerca de 1.200 combatentes, ou 1.200 guerreiros, indo contra o povo de Deus. E esses carros eram considerados os tanques de guerra da época. Era o melhor que se tinha de armas naquela época. Quando o povo, tanto que quando o povo vê esses carros vindo em sua direção, eles começam a temer, mas antes de murmurar, está lá no versículo 10, no Êxodo capítulo 14, versículo 10, eles clamam ao Senhor. E é no versículo 11 que eles murmuram para Moisés, dizendo, era melhor nós termos morrido no Egito. Mas antes de murmurar, o povo de Deus clama ao Senhor. Que isto você possa passar aos seus alunos. Antes de murmurar, clame ao Senhor. Quem sabe no momento de clamar, você aprenda com o erro do povo hebreu e nem chegue a murmurar ao Senhor. Fique com essa lição aí da parte de Deus para as nossas vidas. Vamos ao terceiro subtítulo, a ruína de Faraó e seu exército. Vamos lá. Quando a Bíblia diz aqui, o comentarista coloca aqui, que os filhos de Israel eram para eles marchar, porque no momento em que eles clamam ao Senhor, Deus muda a ordem das coisas, dizendo para eles, agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar. Esta foi a proposta do Senhor para o seu povo, que estava sendo perseguido pelo exército egípcio. Eles marcharam e Deus enviou durante toda aquela noite um vento que abriu o mar para que o povo de Israel pudesse passar. Nós vemos a ruína do povo de Faraó quando eles atravessam o mar e agora eles olham para trás e entre eles e o exército egípcio estava a coluna de fogo, o anjo do Senhor protegendo ali o seu exército. É por isso que mesmo estando com carros ali preparados, carros de cavalos, eles não conseguiram alcançar o povo hebreu, até porque também a Bíblia diz que Deus ali envia algo que faz com que as rodas deles se destruíssem. E o arqueólogo Arnold, ele encontra uma das rodas que ele encontra, quando ele limpa os cristais daquela roda, ele vê que um aro estava faltando, comprovando, quem sabe, o que Deus fez ali com o povo, quebrando um de seus aros para que as rodas rodassem um pouco mais devagar. Quando o povo começa a perceber essa dificuldade, eles então querem voltar para trás,
Mas antes que ele volte, a Bíblia diz que Deus faz com que o mar se feche novamente. E para que o povo hebreu não duvidasse do agir de Deus ali, a Bíblia ainda revela em Êxodo capítulo 10, versículo 30, que os corpos dos soldados egípcios foram até a praia para que o povo hebreu pudesse ver tamanha vitória que Deus estava concedendo ali para o seu povo. Vamos para o segundo título da lição, que é o Cântico de Moisés. E aqui sim eu gostaria de usar o texto áureo da lição, que está em Êxodo capítulo 15, versículo 2, onde Moisés canta assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Olha que tremendo. O comentarista levanta aqui duas funções importantes aqui do Cântico de Moisés. Primeiro, louve a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Louve a Deus. Eu digo em uma das mensagens que prego, que as pessoas têm facilidade de enxergar Deus na vida dos outros, mas dificuldade de enxergar Deus na própria vida. Você percebe isso, por exemplo, quando você convida um pregador de outra igreja para pregar, ou até mesmo de outra cidade, para pregar na sua igreja. O pregador então chega ali e, pela sua boa eloquência, consegue fazer com que as pessoas enxerguem Deus facilmente em suas vidas. Só que quando as pessoas saem daquele culto e que os problemas estão ali no mesmo lugar, que as dificuldades estão nos mesmos lugares, elas então começam a enfraquecer. E o Deus que ela viu na vida do pregador, ela não consegue ver na sua própria vida. Mostre para os seus alunos que eles precisam louvar a Deus por tudo aquilo que Deus fez também na vida deles, por aquilo que Deus fez pelo povo hebreu e continua ainda fazendo pelo seu povo aqui na terra. Primeira lição então do comentarista é louvar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. A segunda é: ofereça ao Senhor sacrifício de gratidão. Nós podemos oferecer ao Senhor os nossos louvores. Sacrifício de gratidão é quando você apresenta-se diante de Deus de forma conjunta com os seus irmãos, ou em um culto que você teria todos os motivos para não estar, mas você sacrificou a sua vida para estar ali, apresentando ao Senhor, como Paulo diz em Romanos, capítulo de número 12, o nosso culto em oferta, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bom, o segundo subtítulo é Miriam, juntamente com as mulheres, louvam a Deus. É interessante que Miriam consegue aqui influenciar outras mulheres a louvar também ao Senhor. As alunas das nossas salas, das nossas classes, precisam entender também este exemplo de Miriam. Você, mulher, assim como Miriam, também deve influenciar as outras mulheres a também cantar, a também dar louvores ao Senhor, a também dançar na presença do Senhor, louvando a Ele por os seus benefícios. E o Cântico de Miriam está registrado aí em Êxodo, capítulo de número 15, no versículo de número 20, no versículo 21, mais propriamente dito, ela canta: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. O louvor dela foi por aquilo que ela viu ali na beira daquela praia. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, o comentarista Antônio Gilberto levanta que a profecia e a música estão frequentemente relacionadas na Bíblia. Você vê isso aí na sua lição, né? Na referência de 1 Samuel, na referência de 1 Crônicas. Música e profecia, né? Estão frequentemente relacionados. Você viu isso aí? Que a profetisa Miriam, ela louva ao Senhor. Você, profeta, também possa louvar ao Senhor. Vamos ao terceiro subtítulo, que é Celebrando a Deus. Todo Israel, após o cântico de Miriam, também começa a louvar ao Senhor, a cantar e a celebrar ao Senhor
pela grande vitória. O comentarista coloca que foi uma alegria coletiva, nunca visto antes na história de Israel, do povo de Israel. Essa influenciação, ou essa influência, melhor dizendo, do povo, foi tremenda. E veja que aqui também nós levantamos, de acordo com o comentarista, duas importâncias. Primeiro, louvar ao Senhor individualmente, diariamente. Segundo, louvar ao Senhor na coletividade, porque é na união que o Senhor derrama as suas bênçãos. Eu ouço pessoas às vezes dizer: eu sou crente de casa, eu sirvo ao Senhor na minha casa eu oro, na minha casa eu leio a Bíblia. Ei, isso é estratégia do diabo para enfraquecer a sua vida. Você, professor, precisa passar isso para os seus alunos, que o diabo ele quer que você deixe a sua congregação, como é costume de muitos. Mas nós precisamos, assim como o povo de Israel, a louvar a Deus na coletividade. E dentro desse subtítulo, Celebrando a Deus, o comentarista propõe-nos este quadro que fala sobre alguns cânticos na Bíblia. Está na lição do professor. E ele coloca na orientação pedagógica uma orientação para que você possa fazer a seguinte pergunta: o que podemos oferecer a Deus por todos os seus benefícios? Veja que quando você fizer essa pergunta à sua classe, professor, logicamente eles se lembrarão do salmista que disse, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ele tem ali, nesse próprio versículo, algumas respostas que talvez a sua classe levante. Se não levantar, eu oriento que você leia esses versículos e fale sobre o que o salmista fez para agradecer a Deus pelos benefícios que o Senhor os tinha feito. Pois bem, vamos ao terceiro e último título da lição, que é a proteção e o cuidado de Deus com o seu povo. E esta parte da lição é uma parte bem prática para você passar aos seus alunos a vida diária de cada um dos seus alunos. Tem dois subtítulos. O primeiro é uma coluna de nuvem guiava o povo de Deus, e o segundo, Deus cuida do seu povo. Vamos a lições práticas. Uma coluna de nuvem guiava o seu povo. Para quê? Sabendo do calor do deserto, Deus agora teofanicamente se apresenta numa coluna de nuvem que tinha duas funções. Uma que era estar entre o povo hebreu e o povo egípcio, guardando o povo de Deus, e outra que era também dar sombra ao seu povo, para que pudesse suportar tamanho calor. Da mesma maneira, eu disse que era uma lição prática, porque da mesma maneira como Deus cuidou do povo hebreu, hoje Ele também cuida do seu povo. Bom, o segundo subtítulo é esse: Deus cuida do seu povo. Veja que o Senhor, o comentarista coloca, o Senhor não mudou. Ele cuidou do seu povo na travessia do deserto e também cuida de nós em todo o tempo. E ele levanta aqui um versículo maravilhoso da Bíblia, que é Hebreus capítulo 13, versículo 5. Gostaria de ler com vocês. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha que promessa divina de Deus para as nossas vidas. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Confie no Senhor, não murmure como fez o povo de Israel. A proteção de Deus estará sobre a tua vida. Eu me lembro aqui também de Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós precisamos fazer uma exegese melhor desse versículo, porque alguns até mesmo na leitura já o lê errado. Quando o evangelista disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é como alguns dizem, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, a Bíblia diz, e todas essas coisas. Quais são essas coisas? Nós precisamos ler o contexto para entender, que aí você vai entender que ele está falando que os passarinhos do campo não trabalham e o Senhor os alimenta. Os lírios do campo não trabalham e Deus também os protege. E desta maneira Deus também promete fazer com o seu povo. Essas coisas
alimento, vestimenta. Nem Salomão, ele diz ali, né? Em toda a sua glória vestiu. Deus promete também alimentar e vestir o seu povo. Como o salmista Davi, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar. Porque Deus promete que essas coisas vos serão acrescentadas se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aderindo isto ao texto de Hebreus capítulo 13, quando diz que nós devemos nos contentar com aquilo que temos, porque o Senhor, Ele promete que não vai nos desamparar, você pode alicerçar a sua fé nesta palavra e saber que Deus ainda continua cuidando do seu povo aqui na terra. Vamos para a conclusão, que vai pegar bem isso. Assim como Deus cuidou do povo de Israel até eles chegarem na terra prometida, Deus promete cuidar de você, professor, Deus promete cuidar dos seus alunos até a nossa chegada aos céus. Amém? Que Deus abençoe por mais esta aula e até, se Deus sim nos permitir, a próxima terça-feira.